E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma aula sobre tecidos conjuntivos. Ei, não esquece, nós estamos vendo agora os tecidos conjuntivos especiais ou especializados. E o tecido conjuntivo especial desta aula está aqui, olha só, tecido ósseo. Pessoal, direto ao assunto, vocês sabem que aqui é assim. Caracteres ou características gerais desse tecido. Primeira coisa, gente, onde é que nós encontramos esse tecido? Tá aqui, olha só, nós encontramos no esqueleto dos vertebrados. Mas atenção, existe um grupo de vertebrados que são os peixes condríctes, certo? Representado justamente pelos tubarões, pelas raias. Esses peixes condríctes ou peixes cartilaginosos possuem em seu esqueleto justamente o que? Cartilagem, certo? Então o tecido aí é tecido cartilaginoso e não é tecido ósseo. Nós vimos isso lá na aula anterior sobre tecido cartilaginoso. Então olha para cá, gente. Avançando para a próxima característica. O tecido ósseo ele é um tecido que apresenta rigidez, mas ele também apresenta uma certa flexibilidade devido às fibras de colágeno que existem nele. A gente vai ver daqui a pouco isso. E ele tem capacidade também de regeneração. Também iremos ver no decorrer da aula isso. E aí, pessoal, outra característica importante é um tecido vascularizado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha para cá. Presença de vasos sanguíneos. Cartilaginoso não tinha, era um tecido que não era vascularizado. Não esquece isso aí. E também ocorre a presença de nervos. Beleza? Vamos para cá. É um tecido, atenção, revestido pelo periósteo. O que é o periósteo? O periósteo é um tecido conjuntivo denso. Vou até colocar, que eu não tinha colocado aqui, olha só. Ele é um tecido conjuntivo denso, um TCD, abreviando aí, que apresenta, importante isso, células chamadas de células osteogênicas, que vão se diferenciar justamente nas células ósseas. Então, as células ósseas que a gente vai estudar daqui a pouquinho, elas são originadas a partir de células osteogênicas. Onde é que estão essas células osteogênicas? Justamente no periósteo. E o que é o periósteo? É um tecido conjuntivo denso que reveste justamente o tecido ósseo, certo? Então, nós temos aí, dá uma olhada na figura aí, o tecido ósseo e nas margens a gente tem justamente o periósteo. Por isso que peri vem de periferia, está mais nas margens, na periferia do tecido ósseo, justamente revestindo ele. Perfeito, gente? Deu para entender isso? Então, bora lá, vamos avançar. Funções do tecido ósseo, vem para cá. Função de sustentação. Isso é lógico. O tecido ósseo ele sustenta todo o nosso corpo, por exemplo, e também dos outros vertebrados. Proteção, sem dúvida alguma, gente. Órgãos internos aqui, como coração, pulmões, são protegidos justamente pela caixa torácica, que possui, logicamente, ósseos, possui tecido ósseo. Beleza? Olha para cá. Reserva de cálcio. Ei, vou me aproximar aqui. Reserva de cálcio é uma função que cai muito nas questões de vestibulares e Enem. Por quê, gente? Porque mais de 90% do cálcio está armazenado nos ossos. Ei, mas cuidado, só existe cálcio nos ossos? Não. Nós temos cálcio circulando no nosso sangue. É o chamado cálcio sérico, com S. Nós temos, por exemplo, cálcio nos músculos, que vai justamente atuar no processo de contração muscular. Mas
mais de 90% de todo o cálcio, sem dúvida alguma, está nos ossos, está no tecido ósseo. Essa reserva de cálcio, a gente também vai ver um pouquinho mais para frente, novamente ela, certo? Porque é extremamente importante. Olha para cá. Locomoção, sem dúvida, gente. O esqueleto, ele permite que a gente se locomova junto com a contração dos músculos aí de forma integrada, certo? Suporte para os músculos. Ora, os músculos eles não ficam soltos, eles estão ligados aos ossos, ao tecido ósseo, justamente pelos tendões, e aí, sem dúvida, o tecido ósseo aí, que constitui os ossos, vai servir de suporte para nossos músculos. Perfeito, gente? Então, finalizada essa parte, vem para cá agora, a gente vai ver justamente a matriz extracelular e as células. Não esquece, pessoal, quando a gente estuda tecido, nós precisamos caracterizar o tecido falando da matriz extracelular e também falando de células. Todo tecido tem esses dois elementos. Então você tem as células aqui do tecido e o espaço entre elas corresponde justamente à matriz extracelular. Então, bora caracterizar cada um aqui bem direitinho. Primeiro, a matriz extracelular, ela no tecido ósseo, ela é subdividida, digamos assim, em matriz orgânica e matriz inorgânica. A matriz orgânica, ela é rica em fibras de colágeno. O colágeno é uma substância orgânica, por isso que a matriz é orgânica. Então, as fibras colágenas correspondem à matriz orgânica dos ossos, do tecido ósseo. Já a matriz inorgânica, ela é constituída por substâncias inorgânicas, como, por exemplo, íons como sódio, como magnésio, como potássio, e também, predominantemente, em sua grande maioria, vai haver a presença do fosfato de cálcio. Fundamental saber isso, perfeito? Então, é importante a gente entender essas duas matrizes que caracterizam a matriz extracelular. Ok, gente? Células. As células, pessoal, elas são chamadas de... Existem os osteoblastos, osteócitos e os osteoclastos. São os três principais grupos de células. Mas atenção, antes de descrever, caracterizar cada uma, vamos entender um pouquinho aqui, no desenho que eu fiz, as partes do osso. Primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês sobre isso. O osso, tá aqui, olha só. O osso, ele corresponde a um órgão. Epa, merece ir para a tela. Olha aí. Atenção, o osso, ele é um órgão. Um órgão consiste num conjunto de tecidos. Ô, Afonso, mas o osso não só tem tecido ósseo? Não, gente. O osso, ele vai ter tecido ósseo, mas ele vai ter também, revestindo ele, olha para cá, ó, essa parte mais escura, dá um zoom aí, essa parte onde eu estou passando o pincel, corresponde justamente ao periósteo. Então ele é todo revestido pelo periósteo. E o que foi que eu falei sobre o periósteo? Ele é um tecido conjuntivo denso. Então você tem no osso o tecido conjuntivo denso e mais internamente você tem o tecido conjuntivo o quê? Ósseo. Tecido ósseo com tecido conjuntivo denso, nós temos aí o osso, que é justamente um conjunto desses tecidos, certo? E ainda tem vasos sanguíneos, tem tecido sanguíneo ali por dentro, também do tecido ósseo. Certo, gente? Então esses conjuntos de tecidos formam o osso, que, sem dúvida alguma, é um órgão. Beleza? Entendido isso? O tecido ósseo, sem dúvida alguma, é o que predomina. Grande parte do osso vai ter o tecido ósseo, sem dúvida alguma. Então vamos entender as partes de um osso, lá pelo desenho. As extremidades do osso, essa região daqui e essa região daqui, são chamadas de epífises. A parte mediana, a parte central do osso,
entre uma epífise, entre uma extremidade e outra, toda essa região aqui, onde eu estou passando o pincel, gente, é chamada de diáfise. Dá o zoom aí. Ela é chamada de diáfise. Perfeito? E aí o que é que acontece? É importante a gente saber. A matriz extracelular e as células, que a gente vai descrever daqui a pouquinho, elas estão presentes justamente aonde? Em todo esse espaço aqui, olha. Então, se eu tirar um pedacinho, vamos supor, olha essa seta aqui. Se eu tiro um pedacinho aqui da diáfise, vem para cá, ó. O que é que eu vou encontrar? Se eu tiro um pedacinho do osso e coloco no microscópio, eu vou enxergar unidades microscópicas chamadas de ósteon ou osteônios. Osteônio ou ósteon, certo? São unidades microscópicas. Está aí na tela para vocês. Observem aqui que, de uma forma mais ampliada que eu fiz, isso aqui é um ósteo, dá o zoom aí, e esse aqui é outro ósteo. Existem milhares desses ósteos, ósteo ou osteônio, milhares deles aonde? É aqui, ó, no tecido ósseo. Milhares dessas unidades. Ó, Afonso, então o conjunto de osteônios ou de ósteo vai formar o tecido ósseo? Sim. E o que é que tem no ósteo ou no osteônio? O que é que tem? Tem a matriz extracelular, certo? A matriz extracelular, olha o pincel, em camadas concêntricas aqui, olha, circulares, em camadas circulares. Essa matriz óssea, juntamente com células, tá aqui, ó, células do tecido ósseo. Então, elas estão em camadas concêntricas com as células aqui presentes, circundando, arrodeando, como a gente chama aqui no Nordeste, circundando justamente um canal central. Olha o canal central aqui, aqui do mesmo jeito. Dentro desse canal central, a gente encontra vaso sanguíneo e encontra nervos. Esse canal do centro é chamado canal de Havers. Certo? Canal de Havers. E o que é que acontece? Paralelo, esse canal desce aqui todinho. Cortando esse canal de Havers, a gente tem, olha só aqui, olha, o canal de Havers está na posição vertical, na posição estando perpendicular a ele, nós temos os canais, esse aqui, olha, de Volkmann. Volkmann. Vou colocar na tela aí, canal de Volkmann e canal de Havers. Eles formam o sistema haversiano. Também está na tela para vocês aí. Então, o conjunto desse canal de Havers com canais de Volkmann aqui, perpendiculares a eles, juntamente com camadas concêntricas de células ósseas e também matriz extracelular ao redor desse canal de Havers, todo esse conjunto forma unidades microscópicas. Perfeito? Que existem, repito, em milhares aqui, justamente no osso, no tecido ósseo. Tirei um pedacinho do osso, eu vou encontrar milhares desses ósteo ou osteônio, certo? Milhares deles vão estar presentes. Ok, gente? Entendido isso, vocês já ouviram falar da doença dos ossos de vidro? Pessoal, o portador dessa doença, ele possui um distúrbio, um problema na osteogênese, na formação óssea, na formação do tecido ósseo. Mais precisamente aonde? Olha para cá, na matriz extracelular. A matriz extracelular, nos portadores dessa doença, nós iremos encontrar apenas a matriz inorgânica, apenas as substâncias inorgânicas, o fosfato de cálcio com os íons. Nós não encontramos a parte orgânica, formada pelas fibras colágenas.
Não tendo colágeno, o que é que acontece, gente? Não há resistência do osso, ele fica quebradiço, por isso, doença dos ossos de vidro. Beleza? Bora lá, pessoal, descrever agora as células constituintes do tecido ósseo. Primeira célula, osteoblastos. Ei, terminou em blasto, sufixo blasto, terminação da palavra blasto, significa célula jovem. Vem para cá, ó. Célula jovem, ok? Se é uma célula jovem, os osteoblastos, eles apresentam alto metabolismo, alta intensidade, alta atividade, melhor dizendo. Então elas estão ali trabalhando a 1000 por hora, mas trabalhando fazendo o quê? Produzindo a matriz extracelular. Mas quem é a matriz extracelular? Fibras colágenas, fosfato de cálcio, todas essas substâncias aqui, orgânica e inorgânica. Então, quem produz a matriz extracelular, todas essas substâncias secretando, liberando, melhor dizendo, no tecido ósseo, é justamente os osteoblastos, certo? Então, ocorre a síntese da matriz orgânica e também a síntese da matriz inorgânica. Não esquece, em biologia, síntese é produção. Ok? Gente, a síntese da matriz inorgânica, quando ele joga os minerais para o tecido ósseo, compor a matriz extracelular, esse processo nós chamamos de mineralização. Então vou colocar aí na tela que é importante, cai muito em prova. Quando falar em mineralização durante a formação do osso, nós remetemos imediatamente a que tipo de célula? Osteoblastos. Perfeito? Mineralização, osteoblasto. Ok? Entendido isso? Então, quando nós falarmos também em osteogênese, formação dos ossos, quem é que está em muita atividade nesse momento? Os osteoblastos. Produzindo o quê? Produzindo a matriz extracelular. Bora para cá. Osteócitos. Os osteócitos são células adultas. São células adultas. Se são adultas, elas já estão mais amadurecidas. Elas possuem baixo metabolismo. Elas estão em menor atividade comparado, por exemplo, aos osteoblastos. E os osteócitos, eles realizam o quê? A manutenção da matriz. Ele fica só ali mantendo. Perfeito? E ele está presente dentro de lacunas nessa matriz. Então você tem os osteócitos dentro de espaços, eles ficam aqui dentro de espaços, certo? E eles têm prolongamentos aqui, que vão conectar justamente através de canalículos, um osteócito a outro osteócito que está em outra lacuna. E aqui do lado de todo esse espaço aqui, a gente tem a matriz extracelular, certo? Então, um osteócito aqui, ele se liga a outro que está aqui dentro por esses prolongamentos citoplasmáticos aqui, certo? Formando esses canalículos, que servem, gente, para distribuir justamente íons e moléculas importantes para essas células, importantes para todo o tecido ósseo. Então vai se distribuindo por esses canalículos. Perfeito, gente? Entendido isso, então eles servem para manter ali justamente a matriz extracelular, as substâncias da matriz extracelular. Osteoclastos, atenção, são aquelas células que já se diferenciam dessas duas. Elas são extremamente grandes, são bem maiores. Essas células possuem vários núcleos, olha aqui para baixo, está bem apagado, mas dá para ver. Vários núcleos, então quando falou em célula óssea, quando falar célula óssea multinucleada, você já lembra que é osteoclasto, gente, certo? E aí esse osteoclasto, ele vai ter essa função daqui de baixo, desmineralização
e reabsorção óssea. Desmineralização significa degradação do tecido ósseo e, consequentemente, promovendo a reabsorção óssea. Pessoal, o que é que vem a ser isso? Enquanto, olha para cá, enquanto o osteoblasto, ele secreta, ele libera, ele deposita minerais na matriz óssea, eu sou o osteoblasto aqui, todo esse espaço aqui é a matriz óssea, certo? A matriz extracelular óssea. Eu sou osteoblasto, sou jovem, cheio de metabolismo. Começo a jogar várias substâncias, inclusive ao meu redor aqui, certo? Ficam muitas substâncias ao meu redor. Que substâncias? A gente já viu, fibras de colágeno e fosfato de cálcio e outros íons aí. Esse é o osteoblasto, a célula jovem. Durante a formação, eles estão em intensa atividade. Os osteoclastos já são células grandes, elas ficam aqui, ó, passeando, ó. Imagina, elas são bem grandes, ficam passeando aqui pelo tecido, aí quando encontram uma região que está lesionada, fraturada, ou uma região que está envelhecida do osso, o que é que esse osteoclasto faz? Ele começa a jogar, olha minha gente, começa a jogar ácido nessa região e enzimas. As enzimas vão digerir as fibras de colágeno e o ácido vai simplesmente destruir a parte inorgânica aqui com fosfato de cálcio. Então vai destruir toda a matriz extracelular. Esse processo é o que nós chamamos de desmineralização. Destrói essa região. Quando a região fica destruída, o que é que acontece? O cálcio aqui vai lá para o tecido sanguíneo, servir para alguma outra função lá nos músculos ou no próprio sangue para a coagulação sanguínea. Deu para entender, gente? Eu vou colocar um esqueminha aqui no próximo vídeo, porque os osteoblastos e osteoclastos, eles participam de processos de regeneração óssea. Falou em regeneração óssea, reparação óssea, envolve osteoblastos e principalmente os osteoclastos. Beleza, gente? Então a gente vai ver isso a partir de agora. Bora lá! Bora lá, gente, vamos continuar. Fui ali tomar uma água, dar uma respirada. Tá aqui o esquema para vocês explicando a atuação dos osteoblastos e osteoclastos. Perfeito? Atuação onde? No reparo, na regeneração e na remodelagem óssea. Então presta bem atenção no esquema, olha para cá. Imagina que existe um tecido ósseo com uma área fraturada ou envelhecida. Tá aqui a área fraturada ou envelhecida. Quando ocorre áreas nestas situações, o que é que acontece, gente? Rapidamente começam a chegar os osteoclastos. Olha eles aqui. Eles começam a chegar nessas áreas. Então, gente, esses osteoclastos, eles ficam no tecido ósseo, olha só, se movimentando, procurando áreas que estão envelhecidas ou então fraturadas. Ao chegar nessas áreas aqui, eles começam a secretar. Quando eu falo secretar, eu estou falando liberar substâncias. Eles começam a secretar aqui justamente o que, gente? Ácidos e enzimas. Atenção agora, vou colocar na tela para vocês. Os ácidos liberados pelos osteoclastos digerem, destroem justamente a matriz óssea inorgânica. Vai simplesmente destruir a parte que tem fosfato de cálcio e os íons. Esse cálcio aqui, da matriz inorgânica, vai ser liberado justamente para a circulação sanguínea. A gente vai ver isso daqui a pouco melhor. Perfeito, gente? Então, os ácidos destroem a matriz inorgânica. Já no caso das enzimas, as enzimas liberadas pelos osteoclastos nessas áreas vão destruir, digerir, degradar justamente as fibras de colágeno. Então, gente, os osteoclastos eles chegam nessas áreas destruindo a matriz óssea, seja orgânica ou inorgânica. Destruir de que forma? A partir de enzimas que são lançadas e também de ácidos. Não esquece isso. Perfeito, gente?
Eles destroem, pessoal, porque essa área está envelhecida. Ou então porque essa área foi fraturada, lesionada, já não serve. Então eles chegam, destroem, mas eles só vão destruir? Não. Sabe o que é que eles fazem? Juntamente com macrófagos, que vêm do sangue, eles simplesmente fazem a limpeza, eles vêm e limpam a própria bagunça deles. Eles vêm e limpam toda a área. Então os osteoclastos agem também junto com, vou colocar aqui, com macrófagos. Inclusive, gente, eles saem fagocitando, certo? Saem limpando a área junto com os macrófagos e eles são considerados fagócitos, são considerados macrófagos. Perfeito? Então, pessoal, esses osteoclastos, repito, eles se movimentam procurando áreas com problema no tecido ósseo, eles não ficam parados, beleza? Depois que eles removem, destruíram a matriz óssea e fazem a limpeza de tudo, de coágulos, de células mortas que tem aqui, entra em ação, olha para cá, olha a seta aqui, entra em ação na área que ainda está morta, os osteoblastos. Ei, vimos agora há pouco. O que é que os osteoblastos fazem? Os osteoblastos começam a produzir uma nova matriz óssea. Eles chegam aqui e começam a produzir uma nova matriz óssea. E aí, gente, ao produzir, ao formar uma nova matriz óssea, isso aqui vai gerar justamente a chegada de um novo tecido aqui, um tecido que foi reparado. Essa região que até então era envelhecida ou estava fraturada, estava lesionada, essa região começa a voltar a ter células ósseas normais e começa a voltar a ter matriz óssea normal. Tudo direitinho. Só que atenção, essa área aqui recém-regenerada, reparada, ela inicialmente ela forma um calo ósseo. O que seria isso? Esse calo ósseo aqui nada mais é do que as células ósseas formadas, as novas células ósseas e a nova matriz óssea que estão posicionadas de forma ainda desordenada. Mas não tem problema, porque depois elas vão se posicionando de forma correta e vão formar os osteônios. Lembra dos osteônios? Falei agora há pouco. Eles são justamente aquelas unidades microscópicas onde a matriz óssea está em camadas concêntricas, não é isso? Junto com as células. Elas estão todas organizadas concentricamente ao redor justamente de um canal aqui de Havers. Lembra que a gente viu isso agora há pouco no início da aula? Então, aqui eles já estão organizados, perfeito? Novamente, para a gente fechar o esqueminha, essas áreas organizadas, se sofrerem fratura novamente ou forem lesionadas, elas podem, gente, voltar justamente a essa situação aqui, onde vão de novo receber a chegada dos osteoclastos para destruir e fazer a limpeza e recomeçar o processo. Perfeito, gente? Fácil de entender. Então, muito cuidado. Falou em osteoblastos, significa o quê? As células jovens com intensa atividade que produz, que forma a matriz óssea. Então, formação óssea tem mais a ver com osteoblastos, certo? Quando a gente fala osteoclastos, os osteoclastos, eles remetem ao quê? A destruição, a remoção. Perfeito, gente? Então, basicamente, eles atuam em conjunto. Enquanto os osteoblastos formam a matriz óssea, os osteoclastos saem à procura de áreas lesionadas ou envelhecidas. Eles destroem essas áreas, limpam, para quem chegar? Os osteoblastos. Perfeito? Então, basicamente, o esquema é esse aqui. Vem para cá, olha só. Hormônios que regulam a reserva de cálcio. Pessoal, a reserva de cálcio é uma das funções do tecido ósseo, nós vimos no início da aula. E aí, gente, essa reserva de cálcio, ela é regulada justamente por dois hormônios, a calcitonina e o paratormônio.
Um é secretado pela tireoide e o outro pela paratireoide. Pessoal, presta bem atenção nessa relação que eu acho extremamente importante. Olha para cá. A calcitonina é o hormônio que vai inibir os osteoclastos. Ei, o que é que os osteoclastos fazem, gente? Nós vimos, olha para cá. Eles destroem a matriz óssea. Quando eles destroem a matriz óssea, o cálcio é liberado no sangue, vai para o sangue. E aí esse cálcio aumenta no sangue. Mas eu estou falando aqui que a calcitonina, ela inibe os osteoclastos. Então ela vem aqui, bloqueia a chegada dos osteoclastos e eles não destroem a matriz orgânica. O cálcio fica no osso. Esse cálcio da matriz, ele não é liberado no sangue. Então vai acontecer o quê? Vem para cá. Redução do cálcio sérico. Quando eu falar em cálcio sérico, eu estou me referindo a cálcio circulando no sangue. Não esquece isso. Perfeito? Já o paratormônio, atenção, ele é um antagonista. Olha essa palavra, viu, gente? Ele faz o contrário, ele é antagônico. O que é que acontece? Ele vai estimular os osteoclastos. Bora lá? Olha para cá. O paratormônio, ele vai vir aqui e vai dizer: osteoclastos, começa aí a destruir a matriz óssea. Os osteoclastos começam a destruir a matriz óssea. Ao destruir a matriz óssea, essa matriz óssea vai destruída, liberar cálcio no sangue. Liberando o cálcio no sangue, aumenta a taxa de cálcio sérico circulando no sangue. Beleza, gente? Entendido isso? Extremamente importante essa relação. Pessoal, presta bem atenção. Uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência na produção de paratormônio, o cara tem alguma disfunção nas paratireoides, ele pode sofrer algum problema? Quais são os sintomas? Pode, gente. Se ele tem problema na produção de paratormônio, ele deixa de estimular os osteoclastos. Se ele deixa de estimular os osteoclastos, o cálcio, em vez de aumentar no sangue, o cálcio no sangue vai o quê? Diminuir. E diminuindo o cálcio sérico, o cálcio no sangue, esse cálcio vai chegar nos músculos em pequena quantidade. E os músculos, atenção, eles precisam de quê? De cálcio para se contrair e se distender. Começa a haver problemas nas contrações musculares, certo? Começa a haver cãibras, começa a haver parestesias, problemas aí dos mais variados. Então, o cálcio na quantidade correta no sangue é importante. E também o cálcio é importante na quantidade correta nos ossos. Então, esses dois hormônios têm que trabalhar em harmonia. Perfeito? Bora para cá, gente. Ossificação, para finalizarmos a aula. Olha só. Ossificação é a formação dos ossos. Simples, né? Mas existem dois tipos de ossificação, gente. A endocondral e a intramembranosa. O que é que a gente precisa saber aqui? A endocondral, olha a biologia ao pé da letra. Endo significa dentro. Condral, condro, lembra de condrócitos, condroblastos? Sempre quando tiver condre, aqui ó, o condro, significa justamente tecido, tem a ver com tecido cartilaginoso. Então, dentro do tecido cartilaginoso, bora entender isso? Formação do osso endocondral significa dizer que o tecido cartilaginoso ele é gradativamente substituído pelo tecido ósseo. Ei, presta atenção, olha para cá. Lá na fase, logo depois da fase embrionária, já se formando o esqueleto ali ele é cartilaginoso. Ele é todo formado por tecido cartilaginoso. Essa cartilagem que vai formando o esqueleto, ela vai sendo substituída ao longo do tempo por um processo de mineralização, formado justamente, realizado pelos osteoblastos. Então, o tecido ósseo, ele vai entrando e vai substituindo devagarinho o tecido cartilaginoso, certo? Isso ocorre justamente desde o início lá,
ainda na vida intrauterina, até, gente, os 18, 20 anos. Então a cartilagem, ela inicialmente forma o osso. Com o passar do tempo, ela vai sendo substituída por tecido ósseo, e essa cartilagem fica na fase adulta bem pouquinho nas extremidades, como vocês estão vendo aí na ilustração, ela vai ficando somente nas epífises, nas extremidades dos ossos. Então, antes a cartilagem era muito bem preenchida nos ossos, depois ela vai diminuindo e ela se resume a ficar somente nas extremidades, até a fase adulta. Perfeito? Deu para entender isso, gente? Então, endocondral, dentro do tecido cartilaginoso, vai sendo substituído por tecido ósseo, ok? E ocorre na maioria dos ossos. Já a ossificação, a formação dos ossos intramembranosa, intra significa dentro, dentro de membrana. Mas que membrana? Uma membrana formada por tecido conjuntivo. E aí esse tecido conjuntivo ele vai sendo substituído pelo tecido ósseo, certo? Esse tecido conjuntivo, ele geralmente forma os ossos achatados da caixa craniana. Tá aqui o exemplo que eu coloquei. Então, a ossificação vai sendo formada nesses ossos achatados. Primeiro existe o tecido conjuntivo e aos poucos esse tecido conjuntivo vai sendo substituído pelo tecido ósseo. Basicamente é isso. Enquanto a intramembranosa tem membrana com tecido conjuntivo, a endocondral, o nome já ajuda, tecido cartilaginoso é substituído, ele existe primeiro para depois existir o tecido ósseo. Perfeito, gente? Entendido isso, aqui a gente finaliza a nossa aula e vamos para o próximo e último tecido. Abraço a todos.